o que é construtivismo? Essa é uma pergunta muito interessante, principalmente para você que está aí estudando pedagogia ou filosofia da educação, ou filosofia propriamente dita. Porque o construtivismo ele é uma corrente de aprendizagem, uma corrente epistemológica, como a gente chama, que se baseia na ideia de que o aluno ele constrói o seu próprio conhecimento. Então nós temos dois grandes personagens aí que são extremamente importantes dentro dessa concepção. Levi-Vygotsky e Jean Piaget. Levi-Vygotsky, existe uma discussão em torno do seu nome, se ele é interacionista apenas ou sócio-interacionista, mas nós só conseguiríamos entender isso dentro de uma perspectiva um pouco mais exegética e interpretativa a partir do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Já Jean Piaget trouxe a ideia das fases de aprendizagem, ou seja, o aluno ele precisa ser desenvolvido e ter o seu conhecimento construído a partir das fases que ele entende e determina que deveriam acontecer, que é a fase sensório-motor, a pré-operacional, operacional concreta e a operacional formal. Nesse sentido, então, o construtivismo é uma abordagem que surge entre o século XIX, final do século XIX, início do século XX, que se baseia na ideia de que os indivíduos eles constroem o seu conhecimento de forma ativa. Ou seja, essa visão ela se opõe a visões educacionais que estavam vigentes na época, como o inatismo, por exemplo, que sofre uma forte influência do racionalismo, e o empirismo, que determinava que o conhecimento ele o seu processo de aquisição a partir das experiências. O inatismo dizia que o indivíduo nasce pronto e que aquele conhecimento precisava ser despertado, enquanto que o empirismo dizia que a aquisição de conhecimento acontecia apenas a partir dos seus processos de experiência, ou seja, um processo um pouco mais mecânico e observável. Nesse sentido, a abordagem construtivista ela se baseia no papel do aprendiz como sendo protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, ou seja, leve em consideração suas experiências, né, seus conhecimentos prévios e suas interações sociais. Por isso que nós temos esses dois grandes e importantes nomes aí dentro do construtivismo. Então, quando nós falamos de processo de ensino e aprendizagem, dentro da filosofia da educação, as correntes epistemológicas em pedagogia, elas estão muito próximas com teorias da psicologia da educação. Levi-Vygotsky e o próprio Piaget estão dentro da psicologia da educação. E isso influencia de forma significativa todas as outras concepções pedagógicas que virão posteriormente. Quando, por exemplo, nós analisamos as tendências pedagógicas, especificamente a de José Carlos Libânio, as liberais e as progressistas, nós temos ali algumas teorias que vão se desenvolvendo ao longo da história da educação mundial e nacional e que devem ser levadas em consideração por nós. Mas, especificamente, nós não conseguimos ser um tópico daquele. O processo educacional ele é múltiplo, ele é diverso, ele é plural. E a todo momento nós estamos em constante transformação e mudança. Ele é mutável, né? Ele não é inato, ele não é imutável. Então, nesse sentido, eu acho que seria muita prepotência dizer eu sou tradicionalista, eu sou renovado progressivista, renovado não diretivista, tecnicista, ou libertador, libertário, ou crítico social dos conteúdos, quando, na verdade, o professor é um pouco de cada um desses, a depender do momento em que ele está ali inserido em sala de aula. Por isso, dentro do construtivismo, a aprendizagem ela acontece de forma ativa. Ativa no sentido de que os alunos não são vistos como meros receptores, o que Paulo Freire chamaria de educação bancária, né? A crítica que ele faz dentro do seu livro, Pedagogia da Autonomia. Ou seja, a ideia do construtivismo ela já está em oposição em relação ao inatismo, que defendia que o indivíduo nascia pronto. Não, aqui existe uma construção de conhecimento, e essa construção acontece a partir do polo ativo do conhecimento do próprio aluno. Então, o aluno participa de forma ativa. E um outro ponto muito importante e crucial dentro do construtivismo é o conhecimento prévio dos alunos, ou seja, o conhecimento prévio dos alunos tem um papel fundamental dentro do processo ativo de conhecimento dos alunos, porque quando você tem novas informações com informações que já são acumuladas pelo aluno, isso causa o processo ativo de conhecimento, possibilitando o aluno construir o seu processo de conhecimento. Portanto, aqui o professor ele é tido como um mediador do conhecimento, ou seja, muitas vezes também como um facilitador do conhecimento. Nós não temos a ideia aqui de que o professor
tem uma relação vertical com o aluno, mas uma relação horizontal. Por isso que quando nós falamos de filosofia da educação, é sempre importantíssimo destacarmos que dentro da filosofia da educação existem várias correntes e vertentes que se confundem e que às vezes se chocam, mas que sempre trazem a ideia de que o aprendizado pode ser algo a ser analisado e mudado a qualquer momento. Por isso, ao falarmos sobre educação, é necessário ouvirmos as vozes dos especialistas. E não de pessoas que nunca educaram ninguém, e não de pessoas que nunca estiveram interessadas no processo de ensino e aprendizagem ou na educação propriamente dita. No Brasil sempre acontecem essas questões. Pessoas que estão dispostas a falar sobre educação, mas não estão inseridas na educação, não conhecem a educação, não são formadas em educação e sabem muito pouco sobre a educação. Então, quando nós falamos sobre educação, é sempre importante ouvirmos as vozes dos especialistas. Então, construtivismo seria isso. Construtivismo é a teoria que se baseia na ideia da construção ativa do conhecimento pelo aluno e que se opõe às ideias do inatismo e do empirismo.